pessoal, eu sou a professora Magna e hoje a aula será sobre ângulos opostos pelo vértice. Bom, então o que são ângulos opostos pelo vértice? Vamos analisar a figura que está ao lado. Então, nós temos aqui que AB e CD são retas concorrentes, ou seja, AB e CD são retas concorrentes. E elas se interceptam no ponto O, que está aqui. É o ponto de intersecção dessas duas retas. Nós temos que AO e OB são semirretas opostas. E nós temos que OC e OD também são semirretas opostas. As retas AB e CD, elas determinam 4 ângulos. Então, nós temos aqui o ângulo AOC, vou destacar ele aqui, ó, o ângulo AOC. Nós temos o ângulo COB, então, nós temos aqui o ângulo COB. Nós temos o ângulo BOD, que é esse aqui, e nós temos o ângulo DOA. Ok? Então, essas duas retas formam 4 ângulos. Então, de acordo com a figura que nós temos ao lado, nós destacamos os ângulos AOC, que é esse aqui, né? Esse ângulo aqui, AOC, e nós temos o ângulo BOD. Os lados AO e OB, como já foi falado, são semirretas opostas. E os ângulos OC, aliás, os lados OC e OD são semirretas opostas. AOC, que é esse ângulo destacado aqui, ó, AOC e BOD são chamados ângulos opostos pelo vértice. Bom, então, o que é um ângulo oposto pelo vértice? Dois ângulos são opostos pelo vértice, ou OPV, a gente pode chamar dessa forma, OPV, quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro, como vocês puderam ver na figura. E de acordo com a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, nós temos que dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Então, sempre que você olhar, dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Bom, aqui eu tenho duas retas concorrentes, que formam 4 ângulos, que é o ângulo A, o ângulo B, ângulo C e ângulo D. Então, nós podemos concluir, de acordo com a definição de ângulos opostos pelo vértice, que o ângulo A é igual ao ângulo B, eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, se o ângulo A mede 70 graus, o ângulo B também mede 70 graus. E o ângulo C e o ângulo D também são opostos pelo vértice, ou seja, eles têm a mesma medida, ok? Bom, então agora vamos calcular. Como vocês podem ver, os ângulos opostos pelo vértice estão destacados com a mesma cor, né? Então, esse ângulo A é igual ao ângulo 143. Então, significa que o ângulo A vale 143. Eles são opostos pelo vértice. Assim como também os ângulos destacados em vermelho também são opostos pelo vértice, ou seja, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui mede 37, o ângulo C também mede 37 graus, ok? Agora, o próximo. Nós temos aqui, ó, os ângulos destacados em laranja também são opostos pelo vértice. Então, eles têm a mesma medida. Então, se esse aqui mede 70 graus, X também mede 70 graus. Bom, agora para eu descobrir o Y e o Z, como que eu vou fazer?
Tem duas formas de se descobrir a medida do ângulo y e z. Bom, eu tenho que o ângulo y e o ângulo x, eles são ângulos adjacentes, ou seja, eles estão lado a lado. E além de adjacentes, eles são suplementares. O que é um ângulo suplementar? Quando a soma é igual a 180. Então, se x mede 70 graus, o y vai ser 180 menos 70, ok? Então, quanto que dá 180 menos 70? É igual a 110. Portanto, o ângulo y mede 110 e como z é oposto ao vértice em relação ao y, o ângulo z também mede 110 graus, ok? Bom, agora vamos para o próximo. Aqui eu tenho ângulos que estão representados por expressões. Como eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas expressões. Então, eu tenho aqui, ó, 5x mais 24 igual x mais 36. Como eu igualei, virou uma equação do primeiro grau. Do primeiro grau porque o x está elevado ao expoente 1. E virou uma equação por conta da igualdade, ok? Bom, então como que eu vou resolver essa equação? Primeiramente, eu vou colocar os termos que tem x, eu vou colocar eles no primeiro membro. O primeiro membro é o lado que está antes da igualdade. E os termos que não tem x, eu vou colocar no segundo membro, que é o lado que está depois da igualdade, ok? Bom, então, se eu tenho que colocar os termos que tem x no primeiro membro e os termos que não tem x no segundo membro, quais os termos que eu vou ter que tirar? Eu vou tirar o 24 e vou tirar o x. Para eu tirar, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, se estiver somando, eu vou subtrair, ok? Então, eu vou repetir o 5x e vou subtrair x, menos x, igual, vou repetir o 36 e vou subtrair o 24. Então, vai ficar menos 24. Agora, ficou fácil. 5x menos x vai dar 4x. E 36 tira 24 vai dar 12. Ok? Bom, agora para eu poder descobrir o valor de x, eu vou isolar o x, né? Como o 4 está multiplicando o x, eu vou fazer a operação inversa para eu poder tirar o 4, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 4. Então, x vai ser igual a 3. Ok? Bom, agora, como que eu vou fazer para descobrir o valor do ângulo? Porque, na verdade, eu descobri o valor de x. Porém, eu quero descobrir o valor do ângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de x em qualquer uma dessas expressões, ok? Então, eu vou substituir nessa segunda expressão. Então, no lugar do x, eu colocaria 3. Então, fica 3 mais 36, que vai ser igual a 39. Ou seja, então, esse ângulo, ele mede 39. Os dois ângulos, ok? Eu não preciso substituir o x na outra expressão, porque eles são opostos pelo vértice. Então, eles são ângulos iguais, ok? Então, significa que esse ângulo aqui também mede 39 graus, ok? Vamos lá, o próximo. Como esses ângulos são opostos pelo vértice, eu vou igualar. Então, vai ficar 9x mais 10 igual
5x mais 30. Ok? Bom, então, colocando os termos que tem x no primeiro membro e os termos que não tem x no segundo membro, quais os termos que eu vou ter que tirar? Eu vou ter que tirar o mais 10 e o mais 5x. Então, para eu poder tirar esses termos, o que eu vou fazer? Operação inversa, eu vou subtrair esses termos, ok? Então, vamos lá. 9x menos 5x igual 30 menos 10. Então, 9x menos 5x é igual a 4x. E 30 menos 10 dá 20. Então, isolando o x, eu vou dividir os dois membros por 4. Então, vai ficar x igual 20 dividido por 4. Ou seja, eu vou fazer a operação inversa, né? Se o 4 está multiplicando, eu vou dividir. Então, isso implica que o x é igual a 5. Ok, pessoal? Bom, eu descobri o valor de x, agora eu quero descobrir o valor do ângulo. Então, eu vou substituir o 5 em qualquer expressão, tanto essa quanto essa, ok? Então, eu vou substituir na expressão de cima. Então, vai ficar assim, ó, 9 vezes 5 mais 10. Quanto que é 9 vezes 5? 45. Mais 10 vai dar 55. Ou seja, esse ângulo aqui mede 55 graus. Com certeza, esse aqui também mede 55 graus. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.